Olá, sejam muito bem-vindos ao Papo Certo aqui na RS Play TV. No programa de hoje vamos falar por que vender a experiência e não só o produto. Para quem nos assiste já sabe que aqui o nosso papo a gente fala sobre empreendedorismo, gestão, finanças, economia, um programa feito para você que faz o Brasil acontecer. Você pode nos assistir no canal 524 da Claro Net TV e também nas redes sociais do programa. O Papo Certo está no ar. Vem com a gente. Bom, então no programa de hoje vamos falar sobre por que vender a experiência e não somente o produto. E quem está conosco aqui hoje para falar sobre esse tema e sobre um assunto também que eu gosto bastante, que é sobre chá, né? Que é o Michel Bittencourt, CEO da T-Shop Brasil. Seja muito bem-vindo, Michel. Muito obrigado pelo convite. Uma alegria poder estar aqui e participar do programa. Bom, eu queria que tu falasse um pouquinho, Michel, sobre o mercado de chá no Brasil, já que a T-Shop é uma empresa especializada em chá. Podia falar um pouquinho mais da T-Shop também, desse mercado que está crescendo bastante? Claro, sem dúvida. A T-Shop ela é uma empresa, nós somos uma empresa espanhola, nossa matriz fica em Barcelona, uma marca que já tem 35 anos, completamos 35 anos. No Brasil, vamos completar 13 anos. Nós somos uma rede de lojas de chás gourmets, chás premiums. Aí temos uma variedade enorme, uma variedade muito grande, temos acessórios, complementos, enfim. Temos lojas físicas, temos loja online, atendemos o mercado B2B também. E falando um pouquinho do mercado de chás, né, que muitas vezes as pessoas têm o paradigma na cabeça que chá só se toma quente, no inverno, no frio, né? Só pessoas de idade ou quando a gente está com alguma disposição, alguma coisa. E nada disso. Assim, o chá hoje ele é consumido por todas as idades, pessoas desde bebês, crianças, enfim, né? Todas as idades, todos os momentos do dia e de diversas formas. As pessoas tomam quente, gelado, em drinks com álcool e sem álcool. O chá participa e faz parte muito da área da gastronomia, da área de saúde e bem-estar, por óbvio, né? Porque as pessoas estão cada vez mais preocupadas com qualidade de vida, o que consomem, enfim, e também da área da gastronomia, justamente pelas formas de consumo, momentos de consumo. Hoje o chá tu usa na harmonização de alimentos. Ah, interessante. Eu já sou mais do chá quente, né? Do chá Uhum. depois do almoço, aquele chazinho para fazer a digestão, né? Embora já consumi, já estava comentando contigo, estava numa empresa de bebidas, eu tomava o chá gelado, como, né? As grandes companhias de bebidas hoje entraram nesse mercado de chá de forma muito forte, né? Uma grande mundialmente comprou uma marca nacional que não parava de crescer. Então, eu sou um consumidor diário de chá, né. Talvez até consuma em outros momentos, como tu falou, na parte da culinária, que eu nem sei, né. Sim. Tá sendo usado na harmonização, eu não sei. Então, realmente, eu acho que tem uma ideia, assim, de quanto está crescendo esse mercado de chá no Brasil e no mundo? Sim, o chá é a bebida que mais cresce entre as bebidas não alcoólicas. Ela cresce mais do que o dobro das demais, né? Enquanto água, suco, refrigerante, enfim, cresce na casa de 7%, o chá cresce 15%. Isso são dados do Euromonitor. Muito por conta desse movimento das pessoas que querem consumir coisas melhores, né? Então, por isso que a gente viu como vinha numa tendência de queda nos últimos 10, 15 anos, a queda do consumo de refrigerante, justamente pelos malefícios que o refrigerante tem, né? Então a própria indústria de bebida começou a investir. Hoje a gente vê muitas marcas de água no mercado, de suco, de energéticos, né? E o chá a mesma coisa, então cresce muito por essa tendência. E porque as pessoas também estão descobrindo outras formas de consumo, não só aquela forma tradicional do chá quente. A gente estava conversando antes que o mercado asiático é muito grande. Estava falando da Índia, né, que vende, se toma muito chá, o inglês, né, toma muito Uhum. chá. E a gente, eu até estava conversando contigo antes que eu achei que talvez no Brasil fosse algo que estivesse crescendo, mas tu comentou, não, João, tem outras chás que consomem há muito tempo no Brasil, né? Sim.
Não, o mercado brasileiro, se não é o mercado que mais cresce, é um dos mais cresces a nível mundial. Tá? É óbvio, ainda o consumo per capita comparado com a China, com o mercado inglês, né? Por exemplo, o irlandês é o que tem o maior consumo per capita. Irlandês. O irlandês. A China consome muito, até pelo tamanho da população, é um dos principais países produtores. Os outros países latino-americanos, Argentina, Chile, Paraguai, são países que têm um alto consumo per capita. O brasileiro tem um consumo per capita ainda baixo, porém é o que mais cresce. É o que mais cresce. Né? Mas a gente está comentando bem que, tipo, o consumo de chá, a gente já consome bastante, né? Tá falando, ó, a avó vai lá, faz um chazinho, né? Hoje tem gente que gosta de botar um chazinho no chimarrão também, Sim, né? Outras formas de consumo, exatamente. né? E tem essa questão de nós somos um país que tem muitos tipos a diversidade biológica tem vários tipos, Sim. nos favorece de certa maneira. Assim, muitas vezes as pessoas, quando eu trouxe, né, a marca para o Brasil, acredito que vários dos meus amigos iam pensar, Michel tá louco, né? Hoje já nem tanto, hoje já nem tanto, né? Porque o Brasil, todo mundo sabe, é um país cafeteiro, nós somos grande produtor, um dos maiores produtores e grande exportador, fez parte, né, do crescimento da economia do Brasil anos atrás. E aí as pessoas me perguntam, mas brasileiro toma chá? E sim, brasileiro toma chá, né? O brasileiro já tomava chá e agora muito mais. Da onde vem isso? Primeiro que nós temos os nossos antepassados, nossos primeiros habitantes aqui, são os índios. O que era a medicina dos índios? As plantas medicinais. O Brasil com a maior biodiversidade, né, de plantas e tudo mais. Então, já começa aí. Faz parte da medicina. Além disso, aquela cultura e aí isso deriva muito da cultura também dos nossos pais, dos nossos avós. Tem aquelas plantinhas ali no pátio de casa, vai lá, colhe, bota na água para ferver, toma para sentir melhor, um aconchego, um chá digestivo. Então, começou lá atrás. Porém, com o crescimento das pessoas, né, das pessoas mais conscientes, preocupadas com saúde e bem-estar, e depois, esse foi o primeiro grande movimento, das pessoas preocupadas com saúde e bem-estar, com qualidade de vida. E o outro movimento é as pessoas quererem consumir coisas melhores. Por isso vem da experiência. As pessoas querem consumir coisas melhores. Hoje as pessoas não consomem já as coisas por consumir. Até porque hoje tem uma variedade gigantesca de coisas, e por isso que a gente vê um crescimento de cervejas artesanais, o boom das cervejas artesanais, porque as pessoas hoje não querem consumir uma cerveja, um vinho, um azeite só por consumir. As pessoas querem a experiência, a qualidade do produto. Falando nesse tema da experiência, tu fala um pouquinho por que vender a experiência é melhor, né? No caso, a pessoa que geralmente compra lá o chá no supermercado e a experiência de comprar um chá na tea shop, né? O que muda nesse processo de compra, né? Que isso tá tão certo que a tea shop também tem uma quantidade bem grande já de lojas no Brasil? Primeiro que eu costumo dizer que a gente não vende chá, a gente vende uma experiência multissensorial, e literalmente uma experiência multissensorial. Porque os nossos chás, as nossas mesclas, os blends, né, como nós chamamos, são mesclas de flores, de frutas, de chocolate, enfim, de várias coisas. Então, aí já começa uma experiência visual, porque realmente, e a gente trabalha com produtos frescos. Por exemplo, se tem uma mescla que tem abacaxi, o nosso não tem aroma de abacaxi, o nosso tem pedaços de abacaxi. Isso faz toda a diferença. Então a gente trabalha com produtos naturais e com a folha fresca. E aí depois eu vou explicar o porquê a folha fresca. Então uma experiência visual, porque visualmente falando, já é uma experiência que atrai muito. Se a pessoa pegar aquele sachê tradicional, comum, que tu compra no supermercado, e até peço para as pessoas em casa fazerem essa experiência, pega esse sachê, rasga ele, bota num pratinho branco, para tu veres o que tem ali. Primeiro que é um pó, tu não enxerga o que tem ali dentro. Então é um pó seco, tu não consegue perceber nada do que tem ali dentro.
Então já muda a experiência, porque visualmente tu consegue enxergar pedaços das frutas, a folha do chá, né? Tu consegue as flores que tem ali dentro. Segundo, uma experiência olfativa, porque cada chá que nós trabalhamos, cada blend, cada mescla, ele é diferente um do outro em termos de aroma. Com frequência, as pessoas estão na loja, já está no caixa pagando, e um outro cliente está sendo atendido, e a gente trabalha com um chá granel. Então, o vendedor abre a lata e explode aquele aroma na loja. O cliente já está no caixa pagando, Opa, sentiu o aroma, para que eu quero opa, também, quero também. gostei, quero levar. Pelo aroma, não sabe nem que chá é, que infusão é, enfim, pelo aroma. E terceiro, uma experiência degustativa, porque também cada chá é diferente um do outro em termos de sabor, que é fantástico. E essa é uma das grandes vantagens do chá comparado com o café. Como a gente estava falando antes, que o Brasil é um país cafeteiro, Um dos maiores produtores dos mundiais. maiores produtores e exporta para o mundo inteiro, enfim, a gente é um grande consumidor per capita também. Mas, basicamente, o café, tu toma ele quente, né? Hoje já começa a se tomar o café gelado e coisa e tal, mas ainda é um percentual da população muito pequeno. Então, tu toma ele basicamente quente, tu tem limitação de horário, porque o café, por exemplo, pessoas que têm sensibilidade à cafeína, Tem gente que 6 da tarde não pode mais tomar café, senão já não dorme de noite. né, vou te dizer, 2, 3 da tarde já não pode tomar mais, porque senão já não dorme. Tem limitação de idade, crianças, por exemplo, pessoas de idade, porque como acelera os batimentos cardíacos, não tomam. Uma mulher grávida não pode tomar café, né? Então são alguns exemplos que já no chá a gente já consegue, diferentemente, a gente já consegue atender. O chá não tira o sono. Aqui a gente tem uma variedade gigante. Então, a gente tem infusões que não tem cafeína, que não tem a teína. Então, tu pode tomar à noite, pode ser tomado por mulheres grávidas, pode ser tomado por pessoas de idade, por crianças. Tem chás e infusões que tu pode tomar além de quente, toma gelado. Tu pode misturar em sucos, tu pode fazer N coisas. Então, assim, e além disso, a gente sabe que o café também é algo que se gourmetizou muito. Porém, o café, ele é muito parecido um com o outro em termos das mesclas, né? Dos blends dos cafés. Tem que ser um especialista para Tem que ver ser um especialista e tu não pode tomar com açúcar. Se tomar com açúcar, tu já perde um pouco. Então, o chá já não. É bem marcado a diferença um do outro, os aromas, os sabores, as funcionalidades. Porque a gente tem chás com funcionalidades muito variadas. E essa questão das funcionalidades, na loja tu vai, o vendedor lá, ele te diz para que serve aquele chá? Tô com chá, tô com problema de colesterol. Ele vai dar uma sugestão de um chá específico? Eu gosto de tomar um chá mais frutado, daí ele vai dar as opções do chá mais frutados. Como é que... Tô falando uma pergunta de leigo aqui, né? Isso é outro ponto que faz parte da experiência dentro da Shop, né? Dentro das nossas operações. Porque a experiência passa pela narrativa que a gente conta, por educar o cliente. Porque o cliente não quer simplesmente levar um produto por levar, né? Ele quer entender a origem, para que serve, os benefícios, as formas de consumo. Isso faz parte da experiência. Porque também não adianta o cliente levar um chá de altíssima qualidade e preparar errado e ter uma má experiência em casa. Então, vai ser dinheiro jogado fora. Então, tudo isso a gente faz. Além de reclamar depois, né? Então, tudo isso faz parte da experiência que nós oferecemos dentro da loja. Então, começar, por exemplo, o cliente chega, sempre nós temos pelo menos 2 chás em degustação dentro da loja. Não, isso é bom, já quem já quer visitar a loja, já quer tomar um café, um chazinho, já tem um chá garantido lá. Aí eu pergunto, que loja que você vai, que marca que você frequenta, que você chega e já pode experimentar o produto de forma gratuita. Às vezes tu vai comprar um chá, às vezes tu dá sorte, vou experimentar isso aqui, ó. Então, sempre tem 2 chás para degustação. Sempre tem. E além disso, se tu entrar e tu não comprar nada, se tu entrar para conhecer, experimentar,
Nós vamos te atender como se estivesse comprando a loja inteira. E mesmo assim, tu vai levar um chá para experimentar em casa. Tu vai levar uma amostra, um presente da loja para tu experimentar e levar e degustar esse chá em casa. Bom, Então, então essa experiência é pensar no longo prazo mesmo, né? Chegar ali, toma um chá, dois tipos de chás, não se sentiu confortável para comprar, não, então tá, então vou te dar um chazinho para te tomar em casa. Se tu gostar, tu vem aqui de novo. e o cliente depois volta com um saquinho e diz assim, eu levei esse saquinho, adorei o chá, quero comprar. Então, isso faz parte dessa experiência. As pessoas precisam... Experiência, como o próprio nome diz, precisa experimentar, né? Precisa viver aquilo. Então, esse é o foco. Então, por isso a gente foca muito em treinamento dentro da loja, com as nossas equipes, os franqueados. A gente está sempre renovando o treinamento, sempre criando conteúdos para trazer isso para o nosso consumidor, para o nosso cliente. Acho que essa é um case importante, né? Que às vezes a gente tem tem intenção de vender muito e de forma imediata e não pensa a longo prazo, né? Tipo, tu tá ali, talvez mudando o jeito, o hábito da pessoa. Tipo, eu sempre tomo café, eu tomo um chazinho depois do almoço, de vez em quando ali, não sei, é o que tem, né? Com maçã com canela que eu gosto e tal. Mas não sou um tomador de chá, que tem o hábito de tomar chá em outros momentos, né? Eventualmente no verão, tomo um chá gelado, né? Mesmo assim, no supermercado, geralmente os chás são muito doces, né? Então tem muita adição de açúcar, alguns chás também, então tu Exatamente. acaba também é bom, é natural, mas tem muito açúcar, né. Então, desenvolver novos hábitos, isso que eu acho que é o trabalho do T-Shop, é como faz esse trabalho de desenvolver e desenvolver o cliente e desenvolver um hábito novo, né. Já que a gente está falando de experiência e é um programa voltado, né, para empreendedores, empresários, enfim, pessoas no ramo de negócios, ou que pensam em entrar no mundo dos negócios, do varejo, enfim, um ponto fundamental é o atendimento. O atendimento, ele é ponto-chave. Não adianta, seja o segmento que for, seja o produto que for, não adianta ter uma loja linda com produtos maravilhosos. Se tu não tem uma excelência no atendimento, o cliente não vai perceber aquilo e ele não vai voltar, né? Então, por isso que um dos pilares do nosso negócio, além da qualidade extrema do nosso produto, a gente tem 3 pilares muito fortes dentro do nosso negócio. Primeiro é qualidade extrema dos nossos chás. Isso é algo que a gente não abre mão. Segundo é a parte visual, organização e visual da loja. Tudo dentro da loja é pensado. Desde um presente, o laço, tudo. Onde os detalhes fazem toda a diferença. E o terceiro é conhecimento do produto / excelência do atendimento. Então, a gente pode dizer o seguinte, tá, mas excelência do atendimento é uma coisa básica. Só que, quantos lugares não presta um bom atendimento, que dirá excelência do atendimento, né? E a excelência do atendimento, o que faz? Tu fideliza, faz o cliente voltar. Vai falar para outras pessoas bem, para outras pessoas, e vai voltar. Então é assim que funciona a boa e velha propaganda boca a boca. É que esse ponto que tu comentaste, eu fico assim muito entristecido às vezes, tu vê lojas em shopping, lojas maravilhosas, tu vê assim que o investimento ali é 1 milhão, 2 milhões numa loja bacana, produtos também muito bonitos, muito bem organizados, né? E daqui a pouco tu chega na loja, está tudo bonito, mas tu tem uma experiência não muito positiva no atendimento, né? E tu acaba não voltando, né? Ou tu vai num restaurante também maravilhoso, confortável, e daqui a pouco a pessoa investiu lá muito, muito dinheiro, investiu às vezes uma economias de uma vida naquele projeto, né, e acaba às vezes se esquecendo um ponto principal, que é o atendimento dele, não tem que dar capacitação para as pessoas, né, para mesmo uma pessoa que já tem uma experiência, vamos supor, uma pessoa que está experiente no varejo, né, vai começar a trabalhar na T-Shop, que é um outro produto, é uma outra forma de trabalho, não conhece o produto, tem que ter toda uma capacitação. E esse investimento, às vezes, acaba se esquecendo, né? E tu acaba tendo um insucesso no negócio por deixar de investir em atendimento. Quer ver um erro clássico que acontece nas lojas muitas vezes? A pessoa entra,
Tu entrou para perguntar, para tirar uma dúvida, para conhecer, enfim, para fazer uma pesquisa que seja, que é natural, normal, comportamento do consumidor é esse. Qual é o erro clássico que o vendedor faz? Quando percebe que o cliente não vai comprar nada. Só entrou para perguntar. Ele vira as costas e deixa o cliente. Porque ele está preocupado na meta dele, em vender, ok, é legítimo, só que é um pensamento de curto prazo. Aí tu vira as costas e deixa ali o cliente sozinho. Na Shop não. Uma das coisas que a gente faz, que a gente costuma dizer é o seguinte: na Shop, por mais que um cliente entre e não compre nada, nós vamos atender ele como se ele estivesse comprando a loja inteira. E como é que tu. Isso que tu falou é uma coisa boa, bonita, mas como vocês convencem esse vendedor, esse profissional, que daqui a pouco vem de experiências outras experiências do varejo, como tu consegue mudar esse mindset dele para que ele entenda essa ideia de que quem entrar ali é como se ele fosse comprar a loja inteira? Como fazer essa mudança, né? Fácil, com resultado, com venda. Eu vou dar um exemplo. Eu trago o meu próprio exemplo para eles, né? Quando nossa primeira operação, quando a gente trouxe para o Brasil, foi no shopping, num shopping de Porto Alegre. Shopping grande, tradicional de Porto Alegre. O shopping fecha às 10 e a gente tem essa loja, a gente tem um cubo de vidro no meio do mall. Tá? Já tinha passado as 10 horas, eu estava lá, já tinha fechado a loja e estava organizando, limpando. E bateu uma cliente no vidro, perguntando se a loja estava fechada. O que um vendedor faria? Tá fechado, tô indo embora, tô atrasado, enquanto está passando aqui, ó, tem que ir embora. Fechou, amanhã, volta amanhã. Eu abri, entra por favor. Ela entrou, ela não comprou nada. Não comprou nada. Fez várias perguntas, mas eu atendi ela como se ela estivesse comprando Tinha um chazinho para ela também, a deu um loja chazinho. inteira. Ela ganhou um chazinho também. Ganhou um chazinho. O que aconteceu? Ela voltou no dia seguinte. E eu estava na loja. E ela disse assim, tu lembra que eu tive aqui ontem? Eu disse, claro, como é que eu vou esquecer, né? Cheguei mais tarde em casa, inclusive. Ela voltou. Tomei uma bronca em casa que eu cheguei mais tarde. Ela voltou no dia seguinte e gastou quase R$500. Ela teria voltado se eu tivesse dito para ela, desculpa, a loja está fechada. Ou, se eu tivesse atendido ela de forma rápida porque estou cansado, enfim, quero ir embora, muito provavelmente ela não voltaria. Então, esse é o resultado, porque a gente vê justamente no retorno do cliente. E o cliente sai encantado da loja. Sabe que também é essa questão dos pré-julgamentos também, né? Então, sabe que eu fui numa loja esse final de semana que eu não pisava nessa loja, olha, mais de 30 anos. Uau, faz tempo. Mais de 30 anos. É uma loja grande, o proprietário dá treinamento de venda, já mudou, claro, também o atendimento, mas eu fui nessa loja, eu tinha uns 17 anos e eu trabalhava no mercado público com meu pai, então lá, lancheria, né? Então, tipo, tu vai, tu põe um jeans mais surrado, né? Tu tá mais cispa. Na época eu levava o meu guarda-pó embaixo do braço e fui comprar uma camisa nessa loja e o vendedor não me tratou bem, porque ele fez um julgamento de como eu estava investindo. E eu levei mais de 30 anos para pisar nessa loja, porque comprei, sabe, fui bem atendido, muito bem atendido, por sinal, né? A loja da Plant mudou a forma de atendimento, e se ela não tivesse mudado também, provavelmente não estaria aberta até hoje ainda, né? Mas como tu vê só, como eu levei muito tempo para voltar numa loja, porque não, que a pessoa daqui a pouco não viu que o potencial em mim para comprar, né? E às vezes tu se engana, às vezes, porque a pessoa tá simples, ela tem dinheiro para comprar, ela tá, né? E como é que tu também trabalha nisso na loja, né? Esse, o que tu falaste do pré-julgamento. O cliente que entra para perguntar preço, o vendedor pré-julga. Não vai comprar nada, vou perder tempo. Já aconteceu comigo quando eu fui comprar um carro uma vez, também. Num sábado, eu me lembro até hoje, um sábado de manhã. Também, estava ali, de bermuda, enfim, calor. Teve umas 2 concessionárias que eu entrei, ninguém me atendeu. Nem para dar um oi, um bom dia. Tirar um cafezinho, né? Qual foi a concessionária que eu comprei? Na que me recebeu bem, que me atendeu bem, né? Então, assim, a gente convence o vendedor, a equipe, com o resultado, porque mostrando justamente casos como esse. Do vendedor, de um cliente que entrou só para perguntar, para experimentar, mas ele sentiu tão à vontade, tão bem atendido,
que ele acabou comprando. Exemplo, aí eu vou dar um outro exemplo, nosso negócio, né? Quando eu trouxe a T-Shop para o Brasil, nosso negócio lá na Europa, ele era basicamente loja. Para comprar acessórios, chás, as pessoas compram muito para presente, muito, não só para consumo próprio, mas muito para presente. E aqui a gente já tinha a intenção de criar um espaço, um serviço de alimentação para as pessoas poderem sentar, tomar um chá. Mas isso foi natural, os clientes começaram a pedir. Pô, eu gosto tanto do ambiente da loja, do atendimento, quero passar mais tempo aqui dentro. Queria tanto poder sentar, tomar um chá. Hoje, isso virou um braço forte do negócio. Além da loja, a gente tem o braço do serviço de alimentação, onde as pessoas podem sentar, tomar um chá, comer alguma coisa, muito por conta dessa experiência. As pessoas querem passar mais tempo ali. Então, quando o cliente está feliz, por mais que ele venha correndo e está com pressa, ele chega ali e ele se desarma, relaxa. E o próprio chá em degustação, porque o que acontece? Quando tu entra numa loja, o vendedor te pergunta: posso te ajudar? Pergunta clássica. Se o cliente diz não, acabou o teu ciclo de venda. Exatamente. Aconteceu no final de semana passado, né? O cara, tanto é que eu fui comprar a pessoa que primeiro me abordou, né? Eu disse, eu tô olhando aqui, mas assim que eu escolher o sapato, né? Eu vou te chamar para tipo, pegar lá o número que talvez eu não encontre aqui, né? Daí a pessoa desapareceu. Daí veio mais uma, desapareceu, deu o terceiro que eu tive que abanar assim para ele. Daí ele veio e me vendeu, entendeu? Mas eu comprei, na verdade, ninguém me vendeu nada. Eu que comprei o que eu estava precisando. Então, no nosso caso, a gente não usa essa pergunta. Posso te ajudar? Porque se o cliente diz não, obrigado, acabou o teu ciclo de atendimento. Então, por isso que a gente sempre começa dando um bom dia, uma boa tarde, seja bem-vindo. Queres provar uma degustação dos nossos chás? Cara, isso já serve para quebrar o gelo com o cliente. Porque tu começa e tu oferece o chá, tu começa a perguntar, fazer perguntas abertas, se a pessoa toma chá. E assim, e aí tu vai perguntando coisas da vida da pessoa, do dia a dia, quais são os hábitos dela, enfim, se ela já conhecia a marca, que tipo de chá ela toma, e aí tu já vai conhecendo o cliente, para poder aí sim direcionar para que tipo de chá tu vai começar a Oferecer o apresentar. que ele gosta, né? Qual é o hábito de consumo dele e tal. Então, Exatamente. mas também não sabia muito dessa questão de, na Europa ou em outros países, que compram chá de presente, né? É muito comum nas vovós antigamente, né, de ganhar uma mudinha, né? "Ah, vou te dar uma mudinha aqui desse chá, tu não tem, vou te dar uma mudinha", ou "Eu tenho um pouquinho de chá, vou te botar num saquinho para te levar", né. Mas esse hábito de tu comprar e dar de presente, realmente não sabia. A gente, assim, a gente tem muito, assim, eu vou te dizer que praticamente quase tudo dentro da loja é presenteável. Então, por isso que a gente pensa muito nessa questão da apresentação. Tudo, das embalagens, de como a gente comunica isso, e se torna um presente que encanta, que surpreende as pessoas. Porque quem é que, por mais que, sei lá, vamos dizer, a pessoa não toma chá, ela não gosta. Porém, ela vai ficar tão encantada com aquilo e ela vai usar para oferecer num jantar, quando ela recebe alguém na casa dela. Então, ela vai ter uma utilidade para aquilo ali. E, de novo, é um presente que surpreende, que encanta. Foge muitas vezes, do tradicional. Não tem quem não goste, quem não se encanta com o presente. Bom, tu também comentaste que vocês têm franqueados, Sim. né, e deve chegar no momento de algumas unidades próprias e o momento chegou essa possibilidade de franquear a marca, né. E como é que é esse processo de franquear e tu levar toda essa cultura para a pessoa que está chegando agora, dessa questão da experiência, né, do atendimento, né. Algumas pessoas talvez nem tenham experiência com varejo, né, explicar bem isso e como porque isso não é o dia a dia, né, o que a gente mais encontra no varejo só essa questão de ciclos. Tu falou que não quer, não tá só tô olhando, né, e a pessoa te abandona, né. Como levar toda essa cultura, esse atendimento para um franqueado novo que está chegando na rede, sem perder a essência da empresa? Isso é um desafio, tá? Assim, te digo, com toda clareza, assim, que isso é um grande desafio. Para todas as marcas, mas especialmente no nosso caso, que a gente tem um produto muito específico e que a gente trabalha essa experiência, e essa experiência que passa por um excelente atendimento, ela é fundamental, né?
para o sucesso da operação, para o resultado da operação. Então, por isso, a gente investe e trabalha muito em treinamento. Então, um exemplo, o franqueado, ele vem para Porto Alegre, porque nosso escritório central no Brasil fica em Porto Alegre, ele vem e passa 15 dias conosco, aonde a gente dá treinamento desde treinamento de produto, técnica de vendas, de gestão, enfim, e muita prática em loja, muita prática em loja. Depois disso, a gente troca campanha em loja a cada 5 semanas, mais ou menos. Sempre, a cada troca de campanha, a gente faz cápsulas de treinamento para toda a rede, não só para os franqueados, mas para os vendedores, os atendentes, os gerentes de loja, para toda a rede. Fazemos encontros de formação, de treinamento. Então, a gente está sempre investido nisso. É um trabalho constante de educação, de formação que a gente faz dentro da rede. Óbvio, por mais que seja uma franquia, isso é importante até dizer, assim, gostaria de frisar, não é porque uma franquia é um negócio que funciona sozinho. Porque quando uma pessoa quer investir, eu quero ter um negócio, quando é que ela parte para a franquia? É um negócio que já está testado, já funciona, já tem um resultado, já tem um histórico de resultado. Mas isso não faz o negócio funcionar Tem sozinho. gente que compra a franquia, não vou comprar a franquia, nem compra para ele, vamos supor, é para um familiar, né? E acha, não, vou dar, uma pessoa está sem renda, né? Então eu vou comprar uma franquia, uma lojinha no shopping para essa pessoa cuidar lá. E se ela não for trabalhar também, a franquia já é fácil, funciona, só abrir a porta e os clientes aparecem lá. Não, assim, é fundamental se capacitar na área de gestão, né? E se a pessoa, por exemplo, se ela não tem essa aptidão, porque é questão de perfil, nem todo mundo tem o perfil de gerir um negócio, ou gerir uma loja do varejo, de lidar com o público, de venda, não tem problema. Bota um gerente, então, que tenha esta habilidade, né? Um gerente que tenha experiência de gestão de pessoas, um gerente que tenha experiência de varejo, de vendas, para poder tocar a operação no dia a dia. E eu falo assim, acho que o case da T-Shop é um case interessante, né? Porque geralmente o lugar para comprar, na maioria das pessoas comprar um chá, geralmente é no supermercado. Até esse espaço tem aumentado a cada vez mais. Eu tenho acompanhado um lugar que eu sempre vou, né? Se tinha, vamos por lá, 2 metros de gôndola, hoje tem 6 metros de gôndola de Isso é um chá. exemplo que mostra o crescente consumo de chá. O espaço que, inclusive, ele está ocupando na gôndola do supermercado. Porque gôndola do supermercado, a gente sabe como é que funciona o supermercado. É faturamento metro quadrado. Se não vende, o supermercado tira. Por isso é uma disputa muito grande para entrar no supermercado. E olha o espaço que o chá vem ocupando. Isso que a gente está falando de um chá simples, comum. Sim, aquele de caixinha ali, normal. Como é que tu abrindo, né, não consegue nem ver o que tem ali dentro, né? Que é um pozinho, né? Mas aumentou, olha, 3 vezes o espaço. Até a última vez que eu fui, até achei, pô, mas aumentou, parece que é mais espaço de chá aqui ainda, né? E tu fica aquele tem um monte de chá, qual que eu vou comprar, né? Vou comprar aquele sabor que tu mais tem já chance de errar menos, né? Tu vai pegar aquilo ali, ou tu quer pegar eu gosto de pegar um chazinho que tem vários chás diferentes ali dentro da caixinha, que daí todo dia um sabor diferente, né. Mas, esse é o hábito normal, né. Como transformar esse hábito de consumo, de compra, né, que é no supermercado, aquele chá mais tradicional, digamos assim, para vender um chá com um valor agregado maior, né. E claro que também com uma entrega maior de produto, né. Ah, como mudar isso na cabeça das pessoas, esse hábito de consumo, de consumir no supermercado, ou não, talvez não deixar de consumir, mas ter uma outra opção de achar um sabor diferente, né. Isso vem crescendo e isso vem muito da mudança de comportamento das pessoas, que eu comentei antes. A gente vive uma grande onda já de muitos anos, que é saúde e bem-estar, que é um segmento que cresce muito. Naturalmente, as pessoas estão mais preocupadas com saúde e bem-estar. E o outro advém de uma mudança também que é da onda da gourmetização. Eu brinco que é a onda da gourmetização, porque o paladar não retrocede. Uma vez que tu prova uma coisa boa, tu não volta mais tomar ou comer uma coisa menos boa, vamos assim dizer, né? Por isso,
crescimento de cervejas artesanais, dos vinhos, dos azeites, o próprio café, que a gente comentou antes, né? Então, as pessoas, pipoca gourmet, churros. Me lembrei de pipoca. Tinha um amigo meu que teve por muitos anos um espaço somente de venda de pipoca gourmet. Por quê? Porque as pessoas querem consumir coisas melhores. Com o crescimento do poder aquisitivo das pessoas, as pessoas querem consumir coisas melhores. E é isso. E o paladar não retrocede. Uma vez que tu prova algo bom, aquilo que tinha uma qualidade inferior, tu não vai mais, tu não volta mais a consumir aquilo. Por mais que tenha um preço maior, mas tem um valor agregado maior, porque tu queres a experiência. E o chá é isso. As pessoas não tomam hoje mais o chá por obrigação. Por exemplo, a nutricionista me pediu que eu tomasse 2 litros de chá verde por dia. A pessoa não vai sair comprando um chá verde, tomando 2 litros de chá verde por dia, até porque senão no segundo dia ela já não aguenta mais, Não, né? Então ela vai não é querer, por todo dia durante um mês, não aguenta mais tomar chá verde. por isso que ela vai querer um chá verde diferente, que tem uma mescla, que tem um sabor diferente. Ah, hoje eu vou tomar esse mais frutado, amanhã eu vou tomar esse que é mais floral, no outro dia eu vou tomar um chá verde que é mentolado. Porque ela quer experiência. E ela usa aquilo também para o momento, para o ritual dela, e vai levar isso para a lancheira do filho, para a família como um todo. Tu vai preparar gelado para não ter que tomar um refrigerante em casa. E outra, a gente estava falando, a gente comentou, né, a questão dos jovens. Os jovens estão cada vez mais conscientes disso. Os jovens estão consumindo menos álcool, menos refrigerante. E onde é que eles caem? No chá. Quantidade de jovens que estão tomando chá gelado, virou cool, virou, Não, né? não, você estava falando que se tu vai, eu como trabalhava na empresa de bebidas, né, se tu ia para Santa Catarina, nas áreas mais litorâneas, né, que o pessoal se preocupa um pouco mais com a saúde, talvez, tinha um consumo de chá muito grande, as prateleiras lá tinham aquele para consumir gelado, né, Sim. engarrafado, aquele doce, né, já tá ali, já viu um crescimento muito grande já desse chá. Mas tu falou uma questão também que nós, o Brasil, é um país com uma biodiversidade muito grande, né, mas eu te pergunto, a matéria-prima que a T-Shop utiliza, ela vem boa parte do nacional ou ela também é uma boa parte importada? Como nós somos uma rede internacional, né, nós temos presença em diversos países europeus e aqui no Brasil, os nossos chás eles são importados. Né? A gente busca nos principais países produtores. Quênia, Sri Lanka, Japão, Índia, China, enfim. Então, diversos países produtores, especialmente da Ásia, onde a gente busca a matéria-prima, porque qual é a matéria-prima que eu estou falando? A Camellia sinensis. E aí aqui uma questão técnica. Existe uma diferença entre chá e infusão. O que é considerado chá? Só é considerado chá o que vem da planta da Camellia sinensis. Então, da planta da Camellia sinensis derivam basicamente 5 tipos de chá. O chá branco, chá verde, chá oolong, que é um chá digestivo, o puer, também conhecido como chá vermelho. Esse puer é fabricado na região de Yunnan, na China, e o chá preto. Existe o chá amarelo também. Como é que com a mesma planta derivam vários tipos de chás? Aí depende a forma de fermentação, o grau de oxidação da folha, se derivam vários tipos de chás. Se não tem a Camellia sinensis, é considerado uma infusão. Então, por exemplo, camomila é uma infusão. Boldo, uma infusão. Mate é infusão. Então a gente busca a Camellia sinensis nos principais países produtores. Levamos para a Europa e lá que a gente cria os nossos blends. Então a gente tem blends variadíssimos. São misturas de... Misturas com flores, com frutas, com chocolate, com café, inclusive. Nós temos mesclas que têm grãos de café. Então, nós temos mesclas muito variadas, muito variadas. Tem o rooibos. O rooibos ele é um arbusto sul-africano, que ele é rico em sais minerais. Ele é um isotônico natural. Ele não tem cafeína, ele não tem teína, então ele não é estimulante, pode ser tomado por qualquer idade. Ele é antistamínico, é relaxante muscular e um isotônico natural. Ele reidrata melhor e mais rápido que a água. Interessante, mas tipo, tudo isso tu vai ter essa assessoria, essa mentoria lá
na loja que o vendedor vai te explicar. Ah, o que está Exatamente. procurando? Ah, estou procurando. Eu quero um chá para dormir. Quero um chá para dormir. Ah, não consigo dormir. Então tá, até o pessoal tem hoje muito automedicação hoje, né? As pessoas se automedicam bastante, tomam lá alguns medicamentos com tarja preta lá para poder dormir. Muitas pessoas têm problema de sono, né? Daqui a pouco você pode chegar lá e ver um chá que ajude na a pessoa ter um bom sono. Muitas vezes as pessoas querem e pensam que o chá é medicinal ou querem usar como remédio. Então, isso é um cuidado muito grande que a gente tem. O chá ele nunca pode ser, e a gente não recomenda, a gente não fala isso, que o chá ele vai servir como uma medicina, como um remédio para substituir um remédio. O chá, uma infusão, ele é algo preventivo. Então, por exemplo, a Camellia sinensis, ele é rico em antioxidantes. Antes, A Camellia sinensis, uma das propriedades dele é a quantidade de antioxidantes. O que os antioxidantes fazem, né? Eles combatem os radicais livres, que causam envelhecimento da pele, causa câncer e tudo mais. Então, tu vai tomar aquilo para prevenir, tu vai aumentar as tuas defesas, né? As tuas defesas para que possas ter menos doenças, menos gripe, menos doenças em geral. então daí tu faz uma ação preventiva de tomar um chazinho, um chá todo dia para te prevenir conforme for a tua necessidade, talvez ali. Então, Exatamente. e falando também sobre negócio, né? Alguém que está pensando em ser um franqueado da marca. Qual é o perfil do franqueado ideal para a Tia Shop? Bom, vamos lá. Para qualquer negócio, existe aquele ditado: é o olho do dono que engorda o gado. Né? E é fato, isso acontece, é assim mesmo. Então, o perfil ideal é aquele que esteja à frente do negócio, que opere o negócio, né? Que esteja ali no dia a dia. Não precisa ele ser o vendedor, não precisa ele estar atrás do balcão. Até porque, se ele vai ter mais operações, ele não vai conseguir estar em todas as operações ao mesmo tempo. Mas ele precisa estar presente na operação, próximo da equipe, cuidando do dia a dia, ouvindo os clientes, vendo se a loja está seguindo o padrão. Então é aquele empresário, aquele empreendedor que esteja no dia a dia da operação, né? Que goste e que se capacite na área de gestão. Porque uma das coisas que é muito importante é que isso é um fator decisivo para o sucesso dos negócios. E o que eu costumo dizer, o que faz a diferença entre o fracasso e o sucesso de uma operação é a capacidade de gestão de quem está à frente. Né? Então, por exemplo, aqueles índices que a gente vê lá do Sebrae, que 80% dos negócios quebram dentro de 5 anos, muitas vezes não é por uma má ideia, não é por um mau negócio, é por incapacidade de gestão. Foi mal gerido. Então, isso é muito importante, saber disso, se capacitar. Se não conhece, se não estudou, vai estudar. Tem que entender de finanças, tem que entender de marketing, tem que entender de operações, de pessoas, né? E pessoas, especialmente no caso, né? Assim, normalmente o perfil dos nossos franqueados são pessoas, um perfil famílias, sua grande maioria são famílias, perfil jovem, já adultos, faixa de seus 30, 40, 50 anos, e que goste do segmento e que se dê conta que o segmento de saúde e bem-estar está crescendo muito. E realmente o nosso produto é um produto que encanta muito. Então, na hora de estudar um negócio, ver se aquele segmento está crescendo, se não está, qual é a longevidade que aquilo tem, se tu te identifica com aquilo, é importante, né? Não pode pensar único e exclusivamente no retorno, no resultado. Isso é importante? É óbvio que é. Mas tem que ser um negócio que me brilhe o olho, que me dê paixão para eu levantar todo dia e fazer aquilo com amor. Se está numa loja de shopping, também é sábado, domingo e feriado, né? Também tem que Exatamente. ter essa disposição, essa organização interna para estar disponível, ter uma equipe disponível ali Não, para. pode ser uma loja de rua. Uma loja de rua, se tu quiseres abrir no domingo, tu abre. Se quiseres ir até às 10 da noite, tu vai. Ah, eu quero fechar às 5 da tarde. Tudo certo? Né? E qual
Uma coisa também que o pessoal, quando vai abrir um novo negócio, pensa, né? Qual o payback, né? Quanto tempo o dinheiro volta para mim? Essa é uma pergunta clássica que fazem. Perguntas clássicas que fazem, especialmente em feira de franquia. Quanto que eu tenho que investir? Qual o retorno que dá? Percentual de retorno e o payback. Quando uma marca te crava, te diz categoricamente, ó, tu vai investir 300 mil reais, o retorno é X% e o payback, né, em X tempo, 24 meses é o retorno. A gente foge. Porque não existe uma ciência exata, porque aquilo que eu falei antes, depende muito de quem está à frente do negócio, da capacidade de gestão de quem está à frente do negócio. Quando nós passamos isso, passamos uma média. Olha, o retorno vai ser, o investimento vai ser de X mil a X mil. Porque o que muda muito? Uma loja vai depender do tamanho da loja, espaço físico, da estrutura física dela, se vai precisar fazer muita obra civil, porque o que impacta muito numa loja é obra civil. Então isso faz variar muito para cima e para baixo. Se é um quiosque, depende. Tamanho de 9 metros, um tamanho de 15 metros, vai variar bastante. A média de retorno, eu vou dizer, cara, a média vai ficar na casa de 15%. Pode ser menos, pode ser mais. O retorno, média, 36 meses, 24 meses, pode ser antes, pode ser depois. Vai depender do ponto que se escolher. De novo, da capacidade de gestão de quem está à frente. Porque um fator fundamental para o negócio funcionar é ter uma equipe bem formada, uma equipe motivada, uma equipe que funcione. Eu brinco o seguinte, eu prefiro ter uma loja meia boca e uma equipe 100% do que ao contrário. Porque uma equipe 100% pega uma loja meia boca, faz chover. Já ao contrário, não funciona. Não funciona. Na loja se vende sozinha, não é bem assim. Com certeza vai ajudar muito na decisão, né? De toda a apresentação é bem importante, essa questão da experiência, né? Mas essa experiência ela está muito impactada pelo atendimento, né? Exatamente. E como é que faz essa questão da inovação? Tu falou que a cada 5 semanas tem uma nova campanha, né? Como isso é importante, né? O empresário, dentro dessa conceito de experiência, também está se inovando, porque se tu vai lá e sempre tem a mesma experiência, já fica, a pessoa sempre quer algo, foi impactada uma primeira vez e quer ser impactado daqui a um tempo de novo de forma diferente, né? Isso é uma excelente pergunta. Vamos pensar nós como consumidores, nós como clientes. A gente quer sempre a mesma coisa? Não, a gente quer novidade. A nossa vida é dinâmica, a gente quer experimentar coisas diferentes, a gente quer novidades. Mesmo um restaurante tradicional que a gente vá, né? Tu vai lá, puxa, o cardápio é sempre o mesmo. Podia mudar aqui, inovar alguma coisa. Então, isso é fundamental para um processo, especialmente de fidelização e de recompra, para fazer o cliente voltar várias vezes. Então, a gente tem um departamento de P&D, é importante isso, a gente tem um departamento de P&D que está sempre atento, estudando novidades de ingredientes, tendências, cores para as embalagens, tipos de embalagens. E a gente está sempre criando coisas novas, sempre lançando mesclas novas, blends novos, com ingredientes novos, criando coisas diferentes, criando acessórios diferentes. Uma linha de produtos que a gente tem dentro da loja são os complementos. Então, exemplo, nós temos linha de cosméticos feitos com os nossos chás, geleias, bebidas já prontas. A gente tem cerveja com chá. A gente tem drink de gin com chá. A gente vai lançar agora, já dando um spoiler, nós vamos lançar um chá gaseificado, pronto para consumo. Então a gente está sempre criando coisas novas, trazendo coisas novas. E uma coisa muito importante, tudo que a gente faz tem o chá como ingrediente, justamente para a gente não perder a nossa identidade. E como é que é a adaptação, vamos supor que o que é consumido lá fora com o que é consumido no Brasil, né? Porque a gente sabe, por exemplo, mesmo os refrigerantes que são vendidos mundialmente, tem diferença de sabor no Brasil, e tem vários tipos de sabor, né? Então, não vou falar nas bebidas, mas um refrigerante
marcas reconhecidas mundialmente, tem lá uns 5 sabores no mundo, mais ou menos. O próprio o hambúrguer também, que é muito de algumas redes, né, muito conhecidas mundialmente, também tem sabores diferentes conforme o lugar do mundo, né. Aqui tem uma nacionalização ou uma escolha do que vai ser vendido, olhando um pouquinho o gosto do brasileiro? Sim. Assim, nós somos um país latino, que temos paladar muito parecido também com o espanhol, com o português, aonde nós temos operações. Então, temos paladares parecidos. Mas o Brasil, a gente está falando de um país continental, né, com dimensões continentais, que o Rio Grande do Sul, Santa Catarina, já tem outra cultura diferente, enfim, coisas, nuances, variedades, né, Nordeste também, Norte, enfim. Então isso, a gente tem um cuidado muito grande. A gente tem uma variedade, para vocês terem noção, a gente tem mais de 130 tipos de chás, infusões. Nós temos chás que funcionam bem na Europa e que aqui não. Então, esses chás a gente não traz. Já também a gente tem chás. O paladar nosso do brasileiro, ele é muito do cítrico e do doce. É incrível como o paladar do brasileiro ele vai muito para o doce e para o cítrico. Então são mesclas que funcionam muito bem aqui. Que, por exemplo, já na Europa, tem algumas mesclas, alguns chás, que não tem tanta saída, que não tem tanta demanda. Aqui sim. Como tem no Nordeste, diferente do Sul. Então isso é um cuidado muito grande que a gente tem, justamente olhando o comportamento do consumidor, olhando para indicadores, para números. Falando de experiência do cliente, hoje muitos empresários querem criar a experiência do cliente e muitos não têm sucesso. Tu poderia dizer assim, o que que tu acha que os fatores, os erros mais comuns que acontecem para esse insucesso ao implementar uma experiência de atendimento? A gente dentro da Shop, a gente tem um ponto bem importante, toda e qualquer novidade ou algo novo que a gente está trazendo, a gente não sai implantando em toda a rede. A gente testa antes. A gente vai numa situação bem específica, numa loja, enfim, e testa isso antes. Vê se foi aceito, se não foi, se aquela comunicação funcionou, se não foi, justamente para ir ajustando até, ficou redondo, agora a gente implementa para toda a rede. Então isso é muito importante. Não achar que toda ideia mirabolante, ela vai funcionar. Testa ela antes. Isso vai diminuir o teu risco. Segundo, é muito importante ter processos claros e definidos. Tá muito bem desenhado, ter processos claros, definidos e equipe muito bem treinada, preparada para isso. Porque não adianta eu querer implementar algo, mas quem faz o dia a dia, que é a equipe, não comprou a ideia. Eles precisam comprar essa ideia e estarem imbuídos daquilo ali, né? Então, isso são coisas fundamentais. E outra, estar atento ouvindo o cliente, estar atento ao comportamento consumidor, não só dentro da tua operação, mas em outras operações, em outras cidades, outras regiões, outros países, há tendências. E nem sempre, eu vou pegar um exemplo muito prático nosso. Quando eu trouxe a T-Shop para o Brasil, a marca já tinha seus 20 anos na Europa. Eu não saí abrindo várias lojas. Eu abri, primeiro, foram 2 anos planejando, estudando o mercado brasileiro. Depois, 3 anos testando, pilotando. A gente botou uma operação. Se aquela funcionasse, a gente ia botar uma segunda. E assim a gente foi. Então a gente botou uma primeiro no shopping, para a gente testar. Opa, funcionou. Vamos botar uma de rua agora, para a gente testar. E assim a gente foi indo. Primeiro, aí colocamos um primeiro piloto de franquia. Testamos. Só a partir daí que a gente começou o processo de expansão no Brasil. Então a gente não queria cometer o erro que muitas marcas internacionais que fazem sucesso nas suas regiões, seus países, quando chegam em determinado local e achar que aquilo ali vai funcionar daquela forma. Não. Então tem que testar antes para depois
implementar. Essa questão de marcas estrangeiras chegando no Brasil. Eu tenho um cliente de moda que a gente atendeu no passado que veio da Argentina e trouxe a moda da Argentina para o Brasil. Só que aqui a moda era outra. Então teve, assim como uma empresa brasileira que vai para a Argentina, vai para outro país, ela tem que se adaptar à moda daquela região para poder ver o que vai sair, senão vai ver um monte de coisa parada lá, né? Exatamente. Bom, queria, Michel, te agradecer, eu acho que o teu compartilhamento dessa experiência, né, dessa questão do como é importante essa questão do atendimento, né, que como fazer essa experiência, pensar no longo prazo, né, essa reflexão importante para os gestores que estão nos assistindo, né, para quem também trabalha com vendas, ver que às vezes não é aquela questão somente de vender na hora, mas vender a longo prazo, né, que tem aquela fidelização, aquela receita recorrente, né, que é importante, né, não é aquele boom, tem muita loja que dá aquele boom e depois não consegue se manter no mercado. Então eu queria te agradecer pela tua participação, teu compartilhamento, tua experiência, dessa questão da cautela também de abrir um novo negócio, estudar bem antes, testar, é importante da inovação, né, e essa questão de representar uma marca estrangeira no Brasil, num mercado também diferente, né, nichado, né, que é também um grande desafio hoje, que todo mundo quer vender de tudo e não vende nada, e daqui a pouco alguém que vende uma marca específica, um produto específico consegue ter sucesso. Muito obrigado. Eu que agradeço, queria agradecer a oportunidade, uma honra poder estar aqui e espero poder ter contribuído e precisar à tua disposição. Muito obrigado. Também a gente quer agradecer a nossa equipe técnica, que faz tudo acontecer aqui, agradecer os nossos patrocinadores, o Sindiconta, o Sindicato dos Contadores do Rio Grande do Sul, agradecer a Fortus, que tem um trabalho de consultoria 360, com várias áreas, contabilidade, RH, auditoria, finanças, e agradecer a você, a nossa audiência, que a cada dia nos brinda com nos assistindo, né? Também pode mandar perguntas pelas nossas redes sociais, e que nos acompanha de segunda a quarta-feira, das 22 às 23 horas, e nas nossas redes sociais também tem o acompanhamento de todos os programas no horário que fica melhor para cada um assistir também. Moço, muito obrigado e até o próximo programa. Tchau, tchau.